Amém, amados. Depois de um louvor intenso, depois de uma adoração profunda diante de Deus, depois que nos emaranhamos nos cabelos de Jesus e nos envolvemos em seus braços e abraços e olhamos nos olhos dele, declaramos nosso amor e nos deixamos ser amados por ele, porque isso é adoração. Agora nós vamos nos sentar aos pés do Senhor que está aqui presente para ouvir a sua voz. Oh Senhor amado Jesus, fala conosco nesta noite. Fala comigo, pastora Patrícia, fala com o pastor José Arthur, fala com o obreiro Lucas, com os diáconos José Milton Ferrari e Dalva Garcia Ferrari. Fala com todos que vão estar ouvindo esta palavra através do Skype, ou através do YouTube, ou através de um CD, ou do Facebook, ou do WhatsApp. Que o Senhor esteja ministrando, mesmo que seja através da página Tesouros de Deus. Que o Senhor esteja ministrando esta palavra aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações nesta noite. Nós temos fome e sede de ouvir a Tua voz, Senhor, que é preciosa a nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir em Gênesis capítulo 21. Minha voz está um pouquinho anasalada, amados, porque eu vim do período muito profundo de louvor e adoração antes da palavra, e em que nós todos nos prostramos no chão, chorando na presença de Deus, inclusive eu. Por isso que a minha voz está anasalada. Eu não estou resfriada. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 21, do versículo 22 ao 34. Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 21, do versículo 22 ao versículo 34. Vamos lá. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com toda a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvir falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Aqui nós vemos que Abraão ele estava morando na terra dos filisteus. E Abimeleque
veio falar com Abraão que Abraão não mentisse mais, porque havia acontecido uma situação em que Abraão mentiu. Na verdade, Abraão omitiu. E aí Abimeleque chegou, olha, não façam mais isso nem comigo, nem com meu filho, nem com meu neto, para que Deus não pese a sua mão sobre mim, sobre a minha descendência, mas use de bondade para comigo, como eu te tratei com bondade, mesmo você habitando na minha terra, eu te tratei com bondade. E Abraão falou, não, eu juro, eu vou te tratar com bondade, eu não vou mentir mais. Mas eu tenho uma coisa para te falar, Abimeleque. Eu cavei um poço, e os teus servos tomaram esse poço de mim. Ele por direito é meu, porque fui eu que cavei esse poço. E Abimeleque, perplexo, falou, eu não sabia de nada, eu não estou sabendo de nada, e você nem havia me falado nada, agora que você está me relatando isso. Então Abraão falou, olha, então vamos fazer uma aliança, eu vou pegar cordeiras e vou sacrificá-las, e nós vamos fazer uma aliança para que sirva de testemunho aqui, entre nós dois, que este poço é meu. Tudo bem. Abimeleque concordou, façamos aliança. E eles fizeram uma aliança e ficou então naquele dia decretado que aquele poço ia ser restituído a Abraão, já que Abraão havia cavado aquele poço e aquele poço a partir daquele dia era dele. E o lugar onde estava este poço que eles fizeram aliança se chamou Berseba. E ao redor daquele poço, naquele local chamado Berseba, então, Abraão buscou a face do Senhor e plantou tamargueiras. Naquele lugar, ao redor daquele poço que o próprio Abraão havia cavado, ele fez lugar de plantio e lugar de buscar a Deus. Assim como Deus usou Abraão para cavar aquele poço, e no lugar daquele poço chamado Berseba, Abraão então fez lugar de plantio e lugar de buscar a Deus. Deus também está nos chamando a cavar poços hoje. Cavar poços nele. E não só cavar os poços, mas valorizar de tal forma esses poços que não venhamos abrir mão deles, por nada nem por ninguém. Mesmo que estejamos morando em uma sociedade que vive no sistema corrupto, porque Abraão ele estava habitando na terra dos filisteus, mas ainda assim ele cavou um poço e fez questão desse poço que ele cavou em Deus. E Deus então está nos chamando a cavar poços e a valorizar esses poços nele. Mas que poços são esses, pastor? Então de agora em diante cada um vai pegar uma pá e vai sair na rua cavando aí na terra um monte de poço até achar água? Não. Hoje não é isso que Deus está falando. Nós vamos ver alguns exemplos de poços que Deus quer que cavemos nele e valorizemos ao ponto de não abrir mão por nada nem por ninguém. Os primeiros poços que Deus está nos chamando a cavar são poços de águas que dessedentam e vivificam. Poços de águas que dessedentam e que vivificam. Vamos abrir em Números, no Antigo Testamento, Números 21. Números 21, 13, 16 e 18. Números 21, 13, 16 a 18. Diz assim:
Vamos ler. Números 21, 13. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb, Sufa e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se inclina para a sede de Ar, que se encosta nos limites de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana. Aqui os israelitas estão fazendo uma jornada, uma caminhada, dirigidos pelo Senhor. E nessa caminhada, o Senhor dirige eles para o deserto. E em meio ao deserto, eles chegam até Beer, onde há um poço. Há um poço no meio do deserto. E Deus já havia falado sobre esse poço para Moisés. Falado: quando vocês se aproximarem desse poço no meio do deserto, ajuntam o meu povo, porque eu vou dar água a eles neste poço no meio do deserto. Só que aquele poço estava ali no meio do deserto porque príncipes cavaram este poço no meio do deserto. E nobres do povo abriram este poço no meio do deserto usando 2 instrumentos, o cetro e os bordões. Vamos desenvolver isso. O Senhor quer nos levar a cavar como príncipes. Hoje nós somos príncipes do reino de Deus. Nós somos príncipes, reis e sacerdotes do reino de Deus. E Ele está nos chamando a cavar poços no meio de verdadeiros desertos. Assim como esses príncipes cavaram poços no meio do deserto. Para que quando o povo de Deus estiver passando pelo deserto, eles encontrem esses poços já cavados, abertos e cheios da água de Deus para dessedentar. Esses poços de águas são águas que vêm de Deus. E eles geralmente são cavados no meio dos desertos da vida. É possível, aliás, é mais propício você cavar poços em Deus, com águas que vêm de Deus, quando você está passando por desertos. Porque você se torna muito mais sensível à voz de Deus e muito mais preparado para cavar poços que jorram água que vem do Senhor. Mesmo que estejamos passando por situações adversas, Deus quer nos usar para cavar esses poços no meio do deserto e sermos canais para levar as águas de Deus que descendentam as vidas sedentas no meio deste deserto. Então Deus está nos chamando a sermos diferencial no meio do deserto. Enquanto muitos que não estão sensíveis à voz de Deus estão sedentos, com a boca seca e não conseguem achar nada que os descedentem,
O Senhor está levantando homens e mulheres do reino dele, na casa dele, para no meio desse deserto da vida, cavar poços e achar mananciais, achar águas que vêm de Deus, não só para nos dessedentar, mas para dessedentar outras vidas. Então você não é destruído no deserto, pelo contrário, é no deserto que você é usado para cavar poços, trazer águas de Deus para você e para as vidas que Deus coloca no teu caminho. Vamos abrir em Provérbios 25. Provérbios capítulo 25, versículo 25. Provérbios capítulo 25, versículo 25 diz assim: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Nós somos o país remoto. E nós trazemos as boas novas para aqueles que estão sedentos. O Senhor está nos chamando a cavar poços e ter água fria, fresquinha, da parte de Deus, para dar aos sedentos. Isaías 44, 3. Isaías 44, versículo 3, olha o que diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Como é que o Senhor vai derramar água e torrentes sobre uma terra que está extremamente seca? Através de mim e de você. Quando nos dispomos a cavar poços no meio do deserto para que haja água fresquinha e torrentes vindas do Senhor para dessedentar as vidas que estão sedentas. João 4, Evangelho de João, capítulo 4, de 13 a 14. João 4, de 13 a 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, ele está falando com a mulher samaritana, e ele afirmou para ela, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Quer dizer, quem beber deste teu poço vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu, Jesus, lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a intenção de Jesus não é só matar a sua sede. É matar a tua sede de tal forma que você passa a ser um instrumento para jorrar e matar a sede de outras vidas. Se você não se dispor a cavar poço, mesmo passando por problemas, e cavar poço fala de estar buscando a Deus, fala de estar lendo a Bíblia, fala de estar se dispondo nas mãos de Deus, fala de obedecer a Deus em tudo. Se você não se dispor a cavar poços, mesmo em meio aos seus desertos, e ser um instrumento, um canal para levar água viva do Senhor para outras vidas, o seu poço vai ficar entulhado ou vai ficar com água parada, e a água parada, ela se torna suja e contaminada. É uma escolha. Você vai cavar poço para dessedentar você e dessedentar outras vidas, mesmo passando por problemas? Ou você vai estagnar em meio aos desertos da vida e vai se tornar um poço entulhado e contaminado? Qual vai ser a sua escolha? Nós temos o chamado de cavar poços em Deus, beber desses poços e transbordar deles. E Deus nos dá 2 instrumentos para cavar esses poços. Nós lemos lá em Números 21, o cetro e os bordões. Nós cavamos poços em Deus usando 2 instrumentos que Ele mesmo
nos dá o cetro de equidade, o cetro da justiça e da retidão em Deus. Abre lá em Salmo 45. Salmo 45, versículo 6. Olha o que diz. Salmo 45, versículo 6 diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Eu te pergunto, a que reino você pertence? Ao reino de Deus. Qual é o cetro do reino de Deus? Cetro de equidade. Esse cetro Deus coloca na tua mão. Para quê? Para que você se ache o maioral? Não, para você cavar poços. Se você não está usando o cetro de equidade e justiça que Deus te deu para cavar poços e descedentar outras vidas, para nada lhe serve esse cetro. Outro instrumento que Deus nos dá é o bordão. Bordão fala de cajado. Bordão é cajado de autoridade de Cristo nas tuas mãos. E Deus quer que você use esse cajado para cavar poços e para transbordar desses poços em Deus. Deus quer que você use esse cajado da autoridade do sangue de Jesus Cristo na tua vida para transbordar das águas de Deus. Mas para você transbordar de Deus, você precisa ter um coração reto, lavado pelo sangue de Jesus e exercendo a autoridade de Cristo em você. Cavar poços em meio aos desertos fala de estarmos nos enchendo da vida de Deus, da palavra de Deus, mesmo em meio às tribulações, às pressões, às perseguições e às injustiças da vida. Para que, a despeito disso tudo, venhamos a transbordar das águas de Deus e descedentar vidas. Abre lá em Isaías 58, 11. Isaías 58, 11, olha o que diz. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificarás os teus ossos. Tem gente que para aqui. Oh, aleluia! Deus vai me guiar, Deus vai me fartar, Deus vai me fortificar e eu paro aí. Não, continua. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Você é regado para que não falte água. Para quê? Para que você se afogue nas águas? Não. Para que você possa compartilhar essas águas descendentando vidas. Se você não se dispor a cavar poços e descedentar a você mesmo e a vidas, Deus não vai mais te regar. Porque Ele não vai desperdiçar a água dele com aquele que não vai compartilhar. Entendeu? Isso é um exemplo de poços que o Senhor quer que nós cavemos. Outros poços que o Senhor quer que nós cavemos e valorizemos são os poços de livramento e proteção de Deus. Poços de livramento e proteção de Deus. Vamos abrir lá em 2 Samuel, lá no Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 17 a 20. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 17 a 20. Olha o que diz. Estavam Jonatas e Aimás junto a En-Rogel. E uma criada lhes dava aviso. E eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço,
e avisou então a Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram dentro deste poço. E a mulher deste homem tomou então uma coberta e estendeu essa coberta sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados de cereais sobre a coberta, e assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão até a mulher, naquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimás e Jonatas? E aquela mulher respondeu então a eles: já passaram o val das águas. Havendo-os procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. O que está acontecendo aqui? O doido do Absalão, o filho rebelde e insano, estava perseguindo o próprio pai para matá-lo. E Absalão, ele tinha seus espias por toda a terra, porque eles queriam que, por toda aquela terra, porque eles queriam que os espias dissessem a ele onde estava escondido Davi e os que protegiam Davi. E dentre os que protegiam Davi estava Jonatas e Aimás. E eles ficavam lá também vigiando, e quando viam perigo, falavam para a serva, e a serva ia lá e avisava para Davi. Mas, de repente, um espia de Absalão avistou Jonatas e Aimás. Ia lá, os dois que protegem Davi. Vou contar tudo para Absalão. E foi lá, e dedurou para Absalão. Absalão, eu encontrei Jonatas e Aimás, os que protegem Davi. Vai lá e prende eles. Mas uma serva, ouvido tudo, avisou para eles. Ups! E eles então resolveram se esconder e entraram na casa desse homem, que tinha um poço no pátio da casa desse homem. Se tinha um poço, é porque em algum momento foi cavado. E eles entraram nesse poço. E aí Deus inspirou a mulher deste homem a colocar uma coberta grossa em cima desse poço, botar grãos de cereais ali, como se fosse um lugar onde estivesse secando os grãos. E os Jonas e Aimás ali escondidos dentro do poço. E aí os espias de Absalão, enviados de Absalão, chegaram: cadê Jonatas e Aimás? E a mulher, para não mentir, falou: eles já passaram os vals das águas. Eu fui procurar o que significa vals. Val significa lugar de águas. Riacho, lugar de águas. E ela não mentiu. O que tinha dentro do poço? Água. Os homens estavam dentro da onde? Das águas. Ela não mentiu. Uma mulher inspirada por Deus. Que sejamos como esse casal. Esse casal tinha a casa deles, e eles podiam viver a vidinha deles numa boa. Mas eles eram sensíveis. Em algum momento, aquele homem sensível à voz de Deus cavou um poço no pátio da casa dele. E quando aqueles homens, Jonatas e Aimás, chegaram, ele podia falar: epa, no meu poço não, porque esse poço eu tenho que manter ele limpinho, que é para eu beber dele. Vamos se esconder em outro lugar. Mas não, certamente aqueles homens estavam com os pés empoeirados, estavam fugindo para se esconder, suados, e entraram dentro do poço, o poço que abastecia a casa. Mas aquele homem não se importou, porque ele entendeu que ele cavou aquele poço não só para descedentar, não só para supri-lo, mas que aquele poço naquele momento estava sendo um instrumento para proteção e livramento.
Mas não só o homem foi importante no projeto de Deus, no propósito de Deus, mas aquela mulher também. A esposa daquele homem também foi um instrumento, porque num determinado momento que os dois estavam dentro do poço, se o poço não fosse coberto, disfarçado, os espias iam achá-los lá dentro. Então ela é inspirada, sensível à voz de Deus, ela também foi instrumento de livramento. Não só o homem, o seu marido que cavou, mas ela que colocou a coberta e botou os grãos em cima. E o mais tremendo é que ela nem precisou mentir. Quando eles perguntaram, cadê os homens? Estão nos vales das águas. Estão no riacho. O que passa embaixo do poço é manancial de água mesmo. Precisamos estar sensíveis com esse casal. Precisamos ser cavadores de poços que vão trazer proteção e livramento de Deus para outras vidas. Hoje, cada um de nós, filhos de Deus, onde estava esse poço? No pátio da casa do casal. Você hoje é casa de Deus. E esse poço tem que estar na sua casa, no seu pátio, para a qualquer momento ser usado por Deus para trazer livramento e proteção para uma vida. Precisamos nos dispor a sermos instrumentos nas mãos de Deus, para trazer da parte de Deus livramento e proteção para as vidas que Deus coloca no nosso caminho. E como? De forma prática, como? Cavar e transbordar de poços que trazem livramento de Deus fala de 2 pontos. Alguns exemplos. Primeiro, você está preparado para falar uma palavra na hora certa, na hora de Deus. Uma palavra da parte de Deus na hora certa, no momento certo, pode trazer proteção e livramento para a vida de alguém. Jorrar desse poço de livramento é dizer uma palavra do coração de Deus no momento certo. Provérbios 12, vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25 a 26. Provérbios 12, 25 a 26, olha o que diz. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Ter uma boa palavra, uma palavra que guia, uma palavra que alegra e direciona, é ser instrumento nas mãos de Deus para trazer proteção e livramento em momento oportuno. Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Quando você aprende a cavar poços em Deus e a beber de Deus, você está preparado em Deus para ter uma resposta adequada e uma palavra adequada no tempo de Deus para alegrar, proteger e trazer livramento para uma outra vida. Provérbios 25, 11. Provérbios 25, 11, olha o que diz. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas para isso você precisa ser um cavador de poços. Bebendo das águas do Senhor, para que você tenha como dar essa água no momento de Deus. Como maçãs de ouro em bandejas de prata. É o ouro de Deus,
Mas como você vai ter o ouro de Deus para compartilhar, que são as águas de Deus, no momento oportuno, se você não cavar poços e beber desses poços? Hein? Outra maneira também de cavar esses poços de proteção e livramento e transbordar para outras vidas é através de uma ajuda material ou emocional que vai honrar o outro. Você pode honrar a vida do outro, tanto suprindo suas necessidades materiais, conforme o que você pode, como também suprindo as suas necessidades emocionais com uma palavra de carinho, de encorajamento, de elogio. Abre lá em Romanos 12. Romanos 12, de 10 a 13. Olha o que diz. Romanos 12, de 10 a 13. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo o quê? Uns pelos outros. Não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E como que você serve ao Senhor? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. E compartilhar necessidade não fala só de necessidade material. Fala de estar sendo um poço de águas vivas nas mãos de Deus para descedentar aquele que está necessitando de um abraço, de um sorriso, de um olhar amigo, de um ombro para desabafar, de encontrar humanidade ao invés de acusação, de encontrar encorajamento ao invés de cobrança que destrói. Em 1 João 3, 1 João, capítulo 3, 16 a 18, olha o que diz. 1 João 3, de 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos nós também dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e ver a seu irmão padecendo necessidade e ainda assim fechar o coração e não fazer nada, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amemos de fato e de verdade na prática. Isso é transbordar de um poço que traz proteção e livramento. Se você não amar ao seu irmão que vê, como você pode amar a Deus que não vê? A mais linda poesia de amor que você pode fazer para Deus é quando você se compadece e compartilha das necessidades daqueles que Deus tanto ama, seus irmãos. Outra maneira de transbordar desses poços que trazem proteção e livramento de Deus, cavando e transbordando deles, é quando servimos ao outro com palavras e ações segundo o coração de Deus e na força de Deus, não na sua força, na força que vem de Deus. Abre lá em 1 Pedro 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11, olha o que diz. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pause.
Você recebeu o dom para quê? Para se amostrar ou para servir ao seu irmão? Pensa. Você recebeu um dom para mostrar que você é o queridinho de Deus e faz e acontece? Ou você recebeu um dom para poder ser servo? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo que você faz não é na sua força, é na força de Deus, para que o mérito não seja seu, mas seja de Deus. Então seja glorificado quem? A Deus. Outros poços que o Senhor quer que cavemos e transbordemos são poços tão valorosos, mas tão valorosos e intensamente desejados em Deus. Vamos abrir lá em 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, de 15 a 16. 2 Samuel 23, de 15 a 16, olha o que diz. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Não era qualquer poço. Belém tipifica a casa do Senhor. O poço da casa do Senhor. Versículo 16. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram dessa água e levaram até Davi. Mas Davi não quis beber, porém a derramou como oferta ao Senhor. Davi entendeu que aqueles valentes foram capazes de correr risco de vida para poder pegar água e trazer para ele. E isso compungiu tanto o coração dele, mexeu tanto com o coração dele, que ele já até perdeu a sede. Não vou nem beber, eu vou dar como oferta ao Senhor, porque vocês arriscaram a própria vida de vocês para buscar dessa água, de tão valorosa e tão desejada que ela era. São os poços de intimidade com Deus. E de tão preciosos, nós investimos então a nossa vida para poder cavar, beber e transbordar desses poços de intimidade. Você não abre mão desse poço de intimidade com Deus. Você não abre mão de cavá-lo, de beber dele, de transbordar dele por nada nem por ninguém. Se tiver que abrir mão da sua vida para cavar esses poços, você vai abrir. Você investe vida, tempo, tudo seu, desde o natural até o espiritual, para que diariamente esses poços estejam sendo cavados, aprofundados, abertos, bebendo deles e transbordando deles. Poços de intimidade com Deus. E por último, hoje, também exemplo de poços que o Senhor quer que cavemos e transbordemos a cada dia mais, são os poços que regam o jardim de Deus, isto é, a igreja do Senhor. Abre lá em Cantares 4:15. Cantares, ou o livro dos cânticos, Cântico dos Cânticos, né? Cantares 4:15, olha o que diz. Diz assim. Aqui é o esposo que tipifica Jesus falando para a esposa que tipifica a igreja. E ele, o que ele fala da igreja? És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Se a igreja não puder ser fonte para os jardins, poço de águas vivas que vem do Senhor,
e transbordar como torrentes, ela não serve para nada. Ela precisa cavar esses poços que vão transbordar águas, não só para as vidas sedentas, mas para as outras flores do jardim de Deus. Os nossos irmãos. E se envolve compartilhar vida e palavra de Deus que você está bebendo diariamente com os irmãos que Deus coloca ao redor de você. Irmãos em Cristo. O que a Bíblia diz? Edificai-vos e encorajai-vos uns aos outros no Senhor. Como? Compartilhando vida e palavra de Deus. Mas você só vai ter o que compartilhar se você aprender a cavar poço e beber diariamente. Amém? Seja um cavador de poços e valorize esses poços. Relembrando, poços de águas que vêm de Deus para descedentar você e outras vidas. Poços cavados no pátio da sua casa que vão trazer livramento e proteção às vidas que Deus coloca no teu caminho. Poços valorosos e intensamente desejados, que são os poços de intimidade com Deus. E poços que vão regar você, flor do jardim de Deus, mas também vão regar outras flores desse mesmo jardim. Amém? Busque isso no Senhor e viva isso no Senhor no seu dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.